E em forma de agradecimento pelo apoio, Lula gravou um vídeo ao MTST se comprometendo com pautas habitacionais e afirmou que o movimento será protagonista em seu eventual governo. No início do vídeo, o petista elogia a atuação do movimento dos trabalhadores sem teto e criticou o governo Bolsonaro que, segundo ele, abandonou projetos de moradia. Ele prometeu estudar um novo jeito de fazer casas e incluir ainda mais a participação dos movimentos sociais. Lula conclui afirmando que eles voltarão a governar o país e que membros do MTST serão sujeitos da história. Zé. Pois é, no primeiro mandato, o ex-presidente Lula escreveu aquela carta aos brasileiros. Uma guinada ao centro-direita, para ganhar votos. E agora ele está tentando fazer a nova carta aos brasileiros arrastando a reputação do Geraldo Alckmin como vice e fazendo um discurso para centro e para a direita. Esta é a realidade. Mas o que a gente vê aí é que ele bate lá e bate cá, né? Um dia ele diz que terá um governo de centro, né, pendente para a direita. Aí depois ele vai atrás do MST, desse pessoal que fica invadindo casas e prédios nas cidades, do pessoal que invade fazendas. É invasão, não é ocupação. E é aí que mostra a verdadeira cara do PT e de Lula. Qual que é a cara? É de tentativa de chegar ao poder a qualquer preço. E isto é muito suspeito. Quem faz absolutamente tudo pisa no pescoço da mãe, como disse o Brizola sobre Lula lá atrás. Para ser eleito, faz o capeta, faz um acordo com o demônio para ser eleito. É uma eleição suspeita, ninguém sabe exatamente quem é esse e quem é o grupo que chega pedindo apoio do MST. Bom, a gente tem aqui, inclusive, essas declarações do ex-presidente. Vamos acompanhar. E eu quero que vocês saibam, companheiro do MTST, que vocês fazem parte dessa luta futura que nós precisamos construir. Nós vamos votar e vamos mudar esse país. E vocês não serão apenas coadjuvantes, vocês serão sujeitos da história, porque vão ter que ajudar a construir programa, vão ter que ajudar a conquistar e vão ter que ajudar a governar. Ana. Olha, o que o Lula quer é um país sem leis, né? Na verdade, é isso. Um dos pais fundadores da América, John Adams, lá atrás ainda, né, na discussão sobre a Constituição americana, ele sempre dizia, olha, tem que ser, para ser uma nação forte, tem que ser uma nação de leis e não de homens. E o que o Lula quer, ele quer exatamente o contrário, ele quer uma nação de homens, os homens dele, os homens que invadem, os homens que compram o judiciário, os homens que não têm culpa de assaltos, de assassinatos, são todos produtos aí de uma sociedade horrorosa. Não custa a gente lembrar também, né, que dentro de um possível governo, e aqui é tão difícil falar sobre isso, um possível governo, a gente não pode normalizar essa situação absurda, surreal, né? Um quadro do Salvador Dalí, a gente falar de uma candidatura de um ex-presidiário como Lula, condenado em várias instâncias. Ele pensa na revogação da reforma trabalhista, ele pensa aí na revogação do teto de gastos, na revogação do direito de defesa das propriedades rurais, e sem contar, porque a gente vai repetir até o final do ano, em mais 2 ministros ativistas e militantes no Supremo Tribunal Federal. Fiuza. O Lula sabe o que está dizendo quando diz que quer que um movimento popular, né, diz que quer que o povo seja sujeito da história, porque ele já fez o povo sujeito da história no papel de assaltado, né? De assaltado por ele e pela gangue dele, instalada no palácio, roubaram o país, afundaram o país, levaram o país à maior recessão da sua história, nesta base de transformar aí uma parte do Estado brasileiro em ação entre amigos. E o povo foi sujeito, foi protagonista dessa história, co-protagonista como assaltado, como humilhado por aquele que dizia defender o povo. Então, é claro, o projeto habitacional do Lula, a gente tem que olhar
o candidato, né, pelo que ele já fez, né, pelo que ele é, não pelo que ele promete. E pelo que ele fez, o programa habitacional que o Lula pode oferecer é você morar num triplex roubado. Né? Como ele, aliás, acenou ali o triplex que não era dele no Guarujá, mas que depois, já que era dele, ele ofereceu para os companheiros invadirem. Né? Ele mente para todos os lados. Né? Esse é o programa habitacional dele. Ele vendeu uma parte do Estado, ele vai ter que vender o Estado inteiro para os consórcios amigos dele, né? os cartéis, né? Que ele monta, vai montar cartéis maiores, e aí vai ter um programa habitacional para todo mundo, evidentemente, que estiver na quadrilha dele. Né? Quem estiver fora vai continuar sem teto. Temos 1 minuto e meio. Brown, é muito difícil entender o que se passa na cabeça do Lula quando ele começa a oferecer uma série de declarações que são mais radicais do que a gente está acostumado. Então ele fala em regulação de mídia, ele está trazendo a questão do MTST. É uma sinalização muito clara para o eleitor de que não existe esse Lula centro-esquerda, que é um eufemismo muito fraco na figura do Alckmin, até meio patético, porque o Alckmin não tem representatividade nenhuma hoje, ele sepultou o patrimônio político dele, se é que ele tinha algum, né? E fica assim uma situação bastante, como diria a Ana Paula, surreal, mas é um surrealismo tão horroroso, é um quadro tão feio que você não consegue entender direito como que a academia apoia movimento social como o MTST. Eu convivi muito com um professor que fazia referência a Boaventura de Souza Santos, que era um grande incentivador de livros aí e de doutrinas relacionadas a esses movimentos radicais. Ele escreveu muita coisa sobre isso. E é engraçado como a docência no Brasil, ela estimula esse pensamento radical, achando que não existe lei, que não existe ordenamento jurídico quando se trata de movimento social. Então, é um sinal muito triste que tem que ser palco do debate público para a gente conseguir deixar muito claro que de movimento social puro não tem nada. É um movimento agressivo e que tem um caráter, sim, terrorista.